paz e a graça de Jesus estejam com todos. Amém. Culto de ceia, muito maravilhoso, abençoado. Eu gostaria de ler um texto aqui na Palavra de Deus, continuando aí a nossa caminhada, a nossa série. Encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Vou ser um pouco mais breve, mais conciso. Não vou tomar muito tempo para o tempo da ceia, tá bem? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, eu vou ler a partir do versículo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 4. Aleluia. Todo mundo encontrou? Amém? Vou esperar todo mundo encontrar. Diz assim o texto, Atos 16, 4. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Trode. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, o texto aqui citado é um texto talvez já conhecido pela igreja, pelos irmãos, mas é um texto que me salta aos olhos quando eu leio, e eu leio bastante esse texto, e meditando nele, me veio algumas ponderações acerca de alguns temas que são importantes para nós. Antes de começar a mensagem, eu quero primeiro delimitar aqui uma visão que eu tenho e que talvez para alguns possa parecer uma heresia. Alguns vão dizer, ele está falando heresia, mas eu vou arriscar assim mesmo e vou dizer, e vou passar por uma linha tênue, mas eu quero que você pense no que eu vou dizer e depois conclua. Antes de entrar na mensagem, eu quero deixar claro aqui para a igreja que eu tenho uma visão teológica muito voltada para a linha reformada, mais voltada para os pensamentos de João Calvino, calvinista, ainda que eu não seja 100%. E aqui está o ponto em que eu vou divergir deles.
Então eu prefiro crer que eu decido com quem eu me caso. E a consequência eu colho. E Deus vai me abençoar naquela decisão que eu escolhi. Casamento, trabalho e outras coisas mais. Dito isso, vamos ao texto. O determinismo bíblico, do qual eu tenho conhecimento, me mostra muito claro aqui. Porque o apóstolo Paulo é um exemplo claro de um homem que não teve escolha. Paulo foi chamado por Jesus e ele não teve escolha. O apóstolo Paulo não foi consultado. Paulo, quando Jesus apareceu a ele no caminho de Damasco, Jesus não perguntou assim: Paulo, por que tu me persegues? Tu quer me seguir agora? Foi assim? Não. Foi um chamado decretado por Deus. Agora você é um servo meu, você vai seguir, você vai anunciar o meu evangelho. Paulo foi predestinado a ser um apóstolo. Ele foi chamado, e nesse caso eu tenho a convicção de que não adiantaria Paulo resistir. Não tinha como Paulo resistir a esse chamado, que é um chamado irresistível. Glória a Deus. Um outro exemplo, Jonas, que foi chamado para pregar o evangelho em Nínive e resiste ao chamado e foge. E nesse caso também é um decreto que Deus ele tinha que ir até Nínive. E Deus faz mover tudo para que ele volte até Nínive, até ele ser engolido por uma baleia, a baleia encosta nele em Nínive. É decreto. Aleluia. Não tem escolha. E existem outros exemplos. Mas em grande parte da nossa vida, não é determinismo, é nós que escolhemos. Nós vivemos a vida e vamos fazer escolhas, e as nossas escolhas vão resultar em coisas futuras. E quando eu vejo o texto aqui do apóstolo Paulo, ele me traz à mente algumas coisas que nós precisamos entender enquanto discípulos, enquanto cristãos, é saber a hora do chamado, qual é o chamado de Deus e se é a vontade de Deus. Veja o texto, o versículo 6, o apóstolo, na verdade Lucas escrevendo, ele diz ali: percorrendo a região fui julgado, tendo sido impedidos de pregar, ou impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando o Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. O apóstolo Paulo, ele tinha algo em mente: ir pregar o Evangelho na Ásia. Era isso que ele tinha em mente. Se você ler o capítulo 15, e aí continua no capítulo 16, a ideia do apóstolo Paulo é ir para a Ásia pregar o Evangelho. E no meio do caminho ele encontra Timóteo, da cidade de Listra. E ele pega Timóteo e fala: você vai comigo, nós vamos anunciar o Evangelho na Ásia. Mas quando eu me recorro aqui ao versículo 6 e até o versículo 10, eu olho algumas coisas que
naquele caminho. E o texto continua dizendo que eles pararam em onde e foram dormir. Olha que situação. Temos um plano. Temos um projeto. Deus está conosco. Nós vamos pregar o Evangelho. Deus não tem como não estar no negócio. Mas fomos impedidos. Por quê? Pelo inimigo? Não. O Espírito Santo. O Espírito Santo não me permitiu continuar. E eles compreenderam isso. E aí o versículo 9 diz: e à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Olha que interessante. Muitas vezes nós temos um plano, nós temos um projeto, e muitas vezes os nossos projetos vão ser frustrados. Vai acontecer algo que o projeto não dá certo, a coisa não anda. E isso é normal. A nossa vida é assim. Mas o que eu trago de lição para nós nesse texto aqui é que os apóstolos, mesmo estando indo pregar o Evangelho, foram impedidos, houve algo que não os deixou prosseguir, e o próprio Lucas diz que foi o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo. Eles compreenderam, eles entenderam, eles ouviram a voz de Deus. Então, o que nós precisamos entender primeiramente aqui é que nós, como cristãos e como discípulos, precisamos estar atentos à voz de Deus. O nosso ouvido tem que estar sensível a ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. Porque Paulo tinha um desejo de ir pregar. Mas aconteceu algo no meio do caminho que eles não conseguiram prosseguir. O texto não diz o que foi. Simplesmente diz que o Espírito Santo impediu. E eles ficaram naquele local, em obediência a Deus, e falaram: o Espírito Santo nos quer aqui, vamos ficar aqui. E aí Paulo tem essa visão, e aí ele conclui então que Deus o havia chamado para anunciar o Evangelho em outro local, na Macedônia. Então, meus irmãos, eu vou ser breve aqui, porque nós temos a série. Esse texto me mostra o decreto de Deus quando ele tem um projeto, e o projeto dele não se frustrará. Ao contrário do que, como foi falado aqui pelo pastor Fernando, as pessoas costumam dizer assim: Deus tem um projeto na sua vida e você não vai morrer antes que esse projeto se cumpra. Não! Deus tem um outro projeto. Aleluia. O projeto de Deus é que o Evangelho seja anunciado. O projeto de Deus é que através da minha vida o Evangelho seja levado. O projeto de Deus é que através da minha vida o nome dele seja glorificado. Agora, na vida ou na morte, não importa. Os apóstolos sabiam disso. E quando o apóstolo Paulo tem essa visão, ele imediatamente entende que ele não tem que ir para a Ásia. Ele tem que ir para a Macedônia. Macedônia é a entrada da Europa. E quando Paulo decide ir para a Ásia, se você continuar lendo o texto, eles foram e chegaram ali numa cidade chamada Filipos, para a qual foi escrita a carta a Filipenses. E quando eles chegam em Filipos, veja como, quando é o projeto de Deus e o que Deus quer que aconteça, acontece. É determinação de Deus. Quem eles encontraram na cidade de Filipos? Uma mulher chamada Lídia. Versículo 11 em diante nós vamos ler. E é interessante que o apóstolo Paulo, quando chega em Filipos, como era de costume, eles iam até a sinagoga para pregar. E eles não encontraram ali a sinagoga. E eles encontraram no meio, junto com o rio, algumas mulheres. E geralmente, para o costume judaico, eles não iam ensinar para a mulher, eles procuravam homens. Então imagina que quando eles chegam lá na cidade de Filipos, eles encontram algumas mulheres. Imagina agora o apóstolo Paulo, Timóteo, dizendo assim:
espirituais, abrir o nosso ouvido para ouvir o chamado de Deus. É verdade. À noite, Paulo teve uma visão. Passa a Macedônia, vem nos ajudar. E ele entendeu, precisamos levar o Evangelho até lá. É lá que o Evangelho precisa ser anunciado. E lá Deus fez o milagre acontecer, lá Deus fez a obra. Um outro exemplo, para finalizar. Filipe. Os apóstolos estavam pregando em Jerusalém. Pedro prega, quase 3 mil almas se converte logo no começo, depois mais quase 3 mil almas, mais 5 mil almas se converte. O negócio está pegando lá. Está todo mundo no mistério em Jerusalém, a igreja está cheia. E daqui a pouco Filipe é arrebatado, é trasladado e é levado para o meio do deserto. Imagina Filipe, Senhor, eu estava num negócio lá cheio, tinha 5.000 pessoas, o culto estava uma bênção, os irmãos estavam ofertando, que é maravilha. Aí o Senhor me tira de lá e me manda para o deserto. Poderia murmurar, poderia reclamar, mas Filipe também estava ligado e ouvindo a voz de Deus. Ele ficou ali no deserto. E na primeira oportunidade que teve, ele pregou o Evangelho. Viu um homem lá no grupo vindo com a carroça, na carruagem, e falou: é aquele. Deus me colocou aqui para pregar para aquele. É não perder oportunidades. Só tem um, é aquele. Vou falar para aquele. E nós sabemos que Filipe prega o Evangelho para aquele grupo, batiza aquele grupo, e conta-se a história que o eunuco vai para a Etiópia, que ele era etíope, e lá o eunuco prega o Evangelho, e lá na Etiópia tem uma das maiores igrejas cristãs que se tem notícia. Por causa da obediência de Filipe, que pregou para um. Meu querido, minha querida, eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você pense assim: eu tenho que pregar o Evangelho para muitas pessoas. Não, pregue para um. Aleluias. Porque através desse um, Deus vai começar a fazer a obra dele. Glórias a Deus. É assim, isso é discipulado. É É um a um, é trazer um a um. E lá na frente nós veremos a grande colheita. Porque o projeto de Deus é esse, irmãos. É que nós abrimos o nosso coração, o nosso ouvido espiritual, entendamos que Ele quer, Ele nos chama para uma obra diferente. É simplesmente obedecer. Obedecer o chamado, ouvir o chamado. E entender que Ele tem um projeto, e o projeto dele é esse. É que nós devemos a palavra dele, que Ele seja glorificado através da mensagem do Evangelho. Não tem coisa melhor anunciar a mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo entendeu isso. Quando as coisas deram errado, ele não falou: foi o inimigo, foi Satanás que se levantou contra mim. Não, sou homem de Deus. O inimigo não tem poder sobre a minha vida. Se algo não está caminhando certo, só pode ser Deus pedindo. Porque Deus ele tem o melhor para nós. Deus ele tem o melhor para a nossa vida. Deus tem um projeto maior. Então que nós possamos entender nesta noite que Deus é quem tem o controle da nossa vida. Que Deus é quem cuida de nós, homens e mulheres de Deus. E que quando as coisas estiverem mal, dobra o seu joelho e ore e fala: Senhor, eu quero entender. Eu quero caminhar contigo. Ainda que eu não consiga entender agora, mas eu quero continuar caminhando, eu quero fazer a tua vontade. E com certeza Deus ele vai nos mostrar qual é a vontade dele para a nossa vida. E nós vamos ser bem-sucedidos, vamos ser prósperos. E quando eu digo próspero, não é só próspero financeiramente. Nós vamos ser bem-sucedidos no reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. E é para isso que Deus nos chamou. Foi para isso. O apóstolo Paulo, ele obedeceu. Ele entendeu o chamado de Deus. E que nós possamos também entender o chamado de Deus para a nossa vida nessa noite. Amém? Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero fazer uma oração antes de a gente entrar. Glórias a Deus, aleluia. Para que nós possamos compreender e que nós possamos colocar o nosso coração diante de Deus e falar: Senhor, faça a sua vontade na minha vida. Eis-me aqui.
A minha vida eu entrego nas tuas mãos e que o Senhor me dirija, Senhor. Essa é a nossa oração nesta noite. Que o Senhor nos guie. Senhor, em nome de Jesus, eu quero clamar a Ti nesta noite, por esta palavra, por isso que o Senhor ministrou ao nosso coração, Pai. E que nós possamos colocar a nossa vida, Senhor, diante do Teu altar, diante do Teu querer, no centro da Tua vontade, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, simplesmente para Te glorificar e para exaltar o Teu nome, Senhor. Que a nossa vida, que a Tua igreja, Senhor, seja canal de bênção aqui nesta terra. E que as pessoas possam olhar para nós e glorificar a Ti, Senhor. Que o Teu nome vai ser glorificado quando eles olharem para nós. Em nome de Jesus, faça, Senhor, conosco. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.